bom dia, queridos. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma manhã para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra especialíssima. Eu gostaria de ler com vocês uma passagem que eu acredito que muitos de vocês ainda não leram, e se leram, talvez não atentaram para o ensinamento que essa palavra nos traz, que esse texto nos traz. O texto que eu quero ler com vocês se encontra no livro de Josué, capítulo 5, verso 11 e verso 12. Olha o que diz essa passagem. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Até aqui. Esse texto fala do dia em que Deus parou de mandar o maná do céu para o seu povo. Imaginem vocês, durante 40 anos, Deus enviara o maná todos os dias para o povo de Israel. E agora, Deus para de mandar o maná. E por que Deus fez isso? Deus fez isso porque agora o povo de Israel poderia ele mesmo produzir o seu próprio alimento. E esse texto nos ensina que a nossa busca pelos milagres de Deus deve ter como medida esse princípio. Ou seja, nós devemos, em primeiro lugar, pensar se Deus está nos dando condições de resolver aquele problema ou se a gente precisa de uma ação sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que continuam com enfermidades, com problemas seríssimos na sua vida, porque ao invés de buscar ajuda natural, elas estão sempre buscando o sobrenatural. E esse tipo de atitude elas estão fazendo porque elas acham que se elas não fizerem assim, elas não têm fé, elas não creem no milagre. Mas o que a gente vê não é verdade. O próprio Deus cessou de mandar o maná porque agora o povo de Israel poderia buscar o seu próprio milagre, entre aspas. Ou seja, Deus havia dado os recursos para que eles pudessem agora não mais precisar desse milagre sobrenatural de Deus. O que eu queria dizer para você é o seguinte, querido, querida, entenda uma coisa. Você precisa ver quais os recursos que Deus te dá antes de você ficar pedindo para Deus realizar milagre. Porque muitas vezes a gente deixa de experimentar milagres naturais de Deus porque nós estamos atrás de alguma coisa que Deus não tem para a nossa vida. Devemos entender que o milagre de Deus tem pelo menos duas razões básicas. Primeiro, suprir uma necessidade da nossa vida que não tem meio da gente suprir isso. Segundo, a gente tem que entender, ou melhor, a segunda coisa é que o milagre também pode ser realizado na nossa vida para que através desse milagre o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado. No entanto, é preciso que nós entendamos uma coisa. Vai existir momentos na nossa vida que nós vamos precisar do milagre e por alguma razão Deus não vai realizar. Uma economia divina. Portanto, é preciso que nós, em primeiro lugar, olhemos para a nossa volta, que nós prestemos atenção se existe possibilidade da gente viver o milagre de uma maneira natural, ao invés de buscar uma maneira sobrenatural. Eu gostaria de dizer para você que isso não tem nada a ver com falta de fé, tem a ver com discernimento, tem a ver com sabedoria. E foi isso que aconteceu na história do povo de Israel. Eu fiquei pensando como devia ter sido difícil para eles, durante 40 anos, todos os dias esperando o pão cair do céu e de repente o pão parou de cair. Eles agora tinham que produzir o fruto da terra, eles tinham que trabalhar para conseguir o alimento, para se sustentarem. Portanto, é importante que vocês vejam, que vocês olhem, será que você está procurando algo que você mesmo poderia resolver através de pessoas, através de médico, enfim, através de outros recursos que não sejam um recurso sobrenatural que você tanto procura? Pense nisso para que você não fique dizendo que Deus não ouviu tua oração. Ele sempre ouve a nossa oração, mas nem sempre Ele vai agir pelo o caminho que eu e você procuramos, como foi no caso do povo de Israel. O milagre cessou. É possível que algumas coisas que você via acontecer na sua vida com uma certa frequência, deixe de acontecer, porque chegou a hora de Deus te conduzir para você viver numa dimensão diferente que você estava acostumado a viver. E isso não tem nada a ver com incredulidade.
que essa palavra possa falar ao teu coração. Por último, eu gostaria de terminar com uma história que conta que uma família de cristãos estava no meio de uma enchente, e diz a história que a água estava subindo rapidamente, eles orando para Deus, Deus envia um milagre, Deus nos envia um milagre. E a história conta que de repente alguém lança uma boia para eles, fala, segura nessa boia, vamos fugir daí. Eles disseram, não, a gente está orando por um milagre de Deus. Pouco tempo depois, passa uma pessoa com um barco, com uma lancha, no meio daquela enchente toda, e fala, vem aqui, vambora. Não, eles disseram, não, estou esperando o milagre de Deus. Por último, apareceu um helicóptero e jogou uma corda, falou, subam aqui para poder vocês fugirem dessa situação. Eles disseram, não, estamos esperando o milagre de Deus. No fim, essa família acaba morrendo, e eles então chegam diante de Deus no céu e falam com Jesus, Jesus, a gente orou, pediu para o Senhor mandar um milagre para a gente, o Senhor não mandou. E Jesus então disse, olha, eu mandei uma boia, vocês não quiseram, eu mandei uma pessoa com um barco, vocês não quiseram, eu mandei até um helicóptero para vocês não quiseram. Que milagre mais vocês esperavam que fosse acontecer? Muitas vezes o milagre de Deus está à nossa volta, mas nós somos incapazes de ver, porque os nossos olhos só conseguem olhar o milagre que a nossa mente imaginou, e não o milagre que Deus está colocando diante de nós. Portanto, olha ao seu redor, Deus está fazendo milagre na sua vida todos os dias, mas é importante